Olá você meu amigo, olá você minha amiga, eu me chamo Fernando de Paula e estou aqui para trazer a vocês uma mensagem da parte de Deus. Bom, quem me conhece sabe, eu não sou ninguém, não sou importante para ninguém, não tenho cargo nenhum na igreja, não sou pastor, mas acredito que Deus é capaz de usar qualquer tipo de pessoa, até mesmo os pecadores. Então, se você pode tomar uma das duas atitudes normais que se tomam. Você pode simplesmente desprezar e não querer assistir esse vídeo, ou então você pode tomar uma atitude como aquelas pessoas que são inteligentes e primeiro procuram conhecer para depois desprezar, ou não, né? Então, fique à vontade, se você não quiser assistir ao vídeo, não posso fazer nada, mas posso dizer também que talvez você esteja perdendo uma grande oportunidade de Deus falar ao seu coração, né? E de Deus lhe dar uma resposta que você está procurando há muito tempo. Está certo? Mas eu quero falar neste momento sobre um termo que foi discutido na minha igreja no sábado, ou melhor, no domingo passado, à noite de domingo, que falava sobre a volta de Jesus, sobre a salvação, né? E depois que eu assisti ao culto, Deus começou a tocar no meu coração de que eu deveria me aprofundar um pouco mais nesse assunto, né? Então, eu abri a Bíblia e abriu-se um trecho da palavra que eu gostaria de passar para vocês, né? E eu coloquei o título dessa mensagem como "Qual a garantia da minha salvação?", né? Qual a garantia da minha, da sua? O que é que nos garante de que nós, que nos dizemos cristãos, temos de ser salvos, de estar salvos, e se Jesus voltar, de irmos para a glória de Deus? Certo? Então, eu quero pedir a todos vocês que abram as suas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 12, e vamos ler então a partir do versículo 35. No final desse vídeo você vai encontrar algumas referências bíblicas. Eu acredito que, como sempre acontece durante essa mensagem, Deus vai me lembrar de algumas passagens bíblicas. Eu vou falar aqui, talvez eu não fale os versículos, mas no final do vídeo você vai encontrar os versículos. Eu gostaria que você então pegasse todos esses versículos, anotasse e começasse a meditar em todos eles que foram falados aqui na mensagem. Tá certo? Então, quem já encontrou, vamos lá então. Lucas 12, livro de Lucas 12, versículo 35. Fala assim, a minha versão, eu não sei se vai coincidir com a sua, mas a mensagem é a mesma. Estejamos prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que, quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los, mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada. Felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, nisso: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que o não esperam. Pedro perguntou: Senhor, estás contando esta parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega dos seus servos, para lhes dar a sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo diga a si mesmo: meu Senhor se demora a voltar. E então comece a bater nos servos e nas servas, a comer, a beber e a embriagar-se. O Senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera, e numa hora em que não sabe, e o punirá severamente, e lhe dará um lugar com os infiéis.
Aquele servo que conhece a vontade de seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Vamos abaixar a nossa cabeça, vamos orar e pedir então que Deus agora venha falar aos nossos corações. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu venho aqui mais uma vez, Pai, e já estou sentindo a Tua presença. Te pedir, meu Deus, que venha me ungir esta gravação, para que através dos meus lábios você venha falar, Senhor, a todos aqueles que estão necessitando neste momento de ouvir esta palavra, Senhor. A todos aqueles, Senhor, que estão pensando assim, eu estou dentro da igreja e eu estou salvo, mas que ou desconhecem ou estão fazendo de conta que não conhecem, que a Tua vontade não é essa, Senhor. Que a Tua vontade, meu Deus, é que todos permaneçam nos Teus mandamentos, permaneçam nos Teus conceitos, Senhor. Ó Deus querido, venha falar ao meu coração, Pai, porque também sou muito errado, porque também cometo os meus erros, meu Deus. Venha tocar na minha vida neste momento, eu te peço em nome do Senhor Jesus. E que não seja eu, Senhor, o Fernando, este homem falho, este pecador confesso, a dar aqui a minha opinião, mas que seja Tu, Senhor, a falar através dos meus lábios a Tua vontade para os Teus filhos. Isso te peço, Pai querido, e te agradeço em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, quando comecei a orar, quando comecei a ler essa passagem, já comecei a sentir a presença de Deus e comecei a sentir que realmente o Senhor tem algo muito importante para falar ao meu coração e com certeza ao coração de todos aqueles que se dispuseram a perder alguns minutos para ouvir essa mensagem. O título dessa mensagem é Qual a garantia da minha salvação? E eu pergunto para você, qual a garantia que você tem de que você está salvo? Talvez você diga, eu estou na igreja há mais de 10 anos, eu dou o meu dízimo certinho, no dia certo, mês a mês, eu faço ofertas alçadas, eu ajudo a minha igreja, eu trabalho na obra da igreja, eu ajudo o meu pastor, eu tenho garantia de ser salvo. E eu te pergunto, será? Será que se você agora neste momento fosse colocado a um questionário e se tivesse Jesus ali esperando 15 minutos, será que dentro desses 15 minutos você conseguiria responder sim a todas as perguntas desse questionário e poderia ir para os braços do Senhor Jesus e ir para a glória? Será mesmo? Querido irmão, eu conheço as minhas atitudes no dia a dia e eu sei o quanto eu sou falho e eu sei o quanto eu preciso a cada minuto, a cada instante pedir perdão a Deus pelas minhas atitudes e pedir que Ele tenha misericórdia da minha vida. Aí talvez você diga, mas você não está dentro da igreja, você não está lá trabalhando na obra, você não está fazendo aquilo que Deus queria que você fizesse. Talvez, realmente, talvez Deus tenha me ungido para estar lá dentro da igreja, para estar lá no púlpito sentado numa cadeira de honra, para estar lá atuando como que eu vou dizer, mais assiduamente
na obra de Deus, e eu não faço isso. Eu sou um itinerante. Eu sou alguém que prefere estar por fora, fazendo coisas como estou fazendo aqui hoje. De vez em quando o Senhor me toca, me força no coração de que eu tenho que passar uma mensagem, eu venho aqui, gravo uma mensagem, coloco para o mundo, não para o povo da minha igreja. Lá na minha igreja eu sou um simples frequentador, um membro, apenas um membro. Não quero, nunca ambicionei ter um cargo, nunca ambicionei fazer algo dentro da igreja. Até já tentei e eu vi que não daria certo. Mas eu quero perguntar para você, o que você acha? Você acha que realmente, pelo fato de você estar dentro da igreja, pelo fato de você cumprir as regras que a sua igreja impõe, você acha que você está com a sua salvação garantida? A palavra de Deus fala aqui que o Senhor, Jesus está fazendo uma ilustração dizendo que um certo Senhor, um certo patrão, resolve deixar a cargo de um dos seus empregados, dos seus funcionários, a missão de cuidar dos outros funcionários, cuidar da sua empresa, cuidar com que ninguém fique insatisfeito, que todo mundo seja servido da mesma forma. E essa pessoa, a palavra de Deus está falando aqui, Jesus está falando nessa parábola, que esta pessoa e esse Senhor, ele sai para uma viagem, ele deixa a cargo dessa pessoa que ele acha que é confiável uma missão a realizar enquanto ele estiver fora. E aí, só que acontece o seguinte, essa pessoa, a princípio, faz tudo certinho, trata os funcionários de uma forma bacana, de uma forma assim como o Senhor desejava que ele tratasse. Só que o seu Senhor começa a demorar, o seu patrão começa a demorar para voltar. E foi colocado nele, no coração dele, um cargo muito especial. Algo realmente que elevou ele acima dos outros funcionários, apesar de ele também ser um funcionário comum, um funcionário normal como os outros. E a palavra de Deus está dizendo que esse funcionário começou a pensar assim, puxa, mas o meu patrão está demorando muito. Ele disse que ia lá, ia voltar, mas até agora ele não apareceu. E esses funcionários estão meio rebeldes. Eu vou começar então a agir como um patrão. Eu já não vou ser mais só o encarregado, eu vou agir como um patrão. Vou ter que ser severo com eles, vou ter que ser austero com eles. E esse funcionário, que outrora era um funcionário comum igual a todos os outros, então se acha na capacidade de agir, de atuar como um patrão perante os outros, e começa então a assolar, a perseguir, a maltratar a vida dos outros funcionários. Aqui o Senhor Jesus está nos dando um exemplo dos dons, dos cargos espirituais que Ele deixou a cada um de nós. A palavra de Deus diz que alguns têm dons para pastores, alguns têm dons para evangelistas, alguns têm dons para diáconos, enfim. E se falando dentro de igreja, alguns têm dons para levitas, para cantores, enfim. Qualquer um de nós, e todos nós, somos imbuídos de alguma missão. Quando o Senhor Jesus foi embora, quando o Espírito Santo desceu sobre a terra, Ele não atingiu somente
aquelas pessoas que foram citadas no Pentecostes, ele atingiu a toda a humanidade. Então, sobre todos nós existe a ação do Espírito Santo, e o Espírito Santo age em cada um de nós com um dom. Tem pessoas que dentro da igreja têm o dom de línguas, que começam a falar línguas estranhas. Tem outros que têm o dom de profecia, tem outros que têm o dom de pregar, de interpretar, enfim. E o Senhor Jesus, quando Ele foi, o Espírito Santo derramou sobre a humanidade os seus dons. E junto com esses dons, a observância da Palavra de Deus e da vontade de Deus. Todos nós temos dons, mas todos nós sabemos também que esses dons, eles têm que ser usados para a vontade de Deus. Eles têm que ser usados em conformidade com aquilo que Deus espera de cada um. Então, se Ele derramou sobre a minha vida a unção para pregar, Ele sabe que eu tenho o dom, Ele deu o dom de pregar. Mas se eu quiser falar a minha vontade, se eu quiser pregar a minha vontade, a minha opinião pessoal, essa pregação não vai ser abençoada por Deus. Essa pregação não vai ser ungida pelo Senhor. E um dia a minha máscara cai. Não adianta. Não adianta eu ir para o púlpito, chorar no púlpito, pregar muito lindo, ter uma técnica de domínio público muito grande, mas estar lá falando mentiras, estar pregando coisas erradas. Essa mensagem que está sendo pregada hoje aqui, que fala sobre salvação, é uma mensagem muito evitada dentro das igrejas. Somente igrejas que realmente fazem a vontade de Deus, somente igrejas que realmente sabem que é necessário alertar a humanidade, é que pregam essa palavra. Existem igrejas que não pregam, porque essa palavra, ela coloca um certo desconforto nas pessoas. É mais cômodo você ficar dentro da igreja pensando assim: estou dando meu dízimo, estou dando minha oferta, eu estou ajudando, eu estou trabalhando na obra, eu estou cantando, estou pregando, eu estou lá fazendo alguma coisa para ajudar nos eventos da igreja, pronto, eu sou salvo. É mais cômodo pensar assim. Só que na verdade não é assim que acontece. Não é assim. Nós devemos sim usar os dons que Deus nos deu. Se nós temos o dom do amor, de ser, puxa vida, de ser solícito a todas as pessoas, pratiquemos esse dom, sim, mas também devemos cuidar da nossa salvação. Não é só isso que Deus quer. Deus não quer que você somente pratique o seu dom e esqueça as outras coisas. O Senhor Jesus considerou como hipócritas aqueles que davam o dízimo, mas que não faziam as outras coisas. O que adianta? Não adianta nada. Não adianta você dar o dízimo. Jesus diz assim: se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, e se tiver para dar o seu dízimo, a sua oferta, seja lá o que for, você deixa a sua oferta ali, vai lá, se conserta com o seu irmão e depois você traz a sua oferta. Mas muitas pessoas costumam pensar: eu estou trabalhando na obra, eu estou sendo correto naquilo que manda, entre aspas, que manda na palavra, dar dízimo, ofertas, tal, isso aqui, tal. Então não preciso me consertar com ninguém. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor não aceita a sua oferta se não estiver em conformidade com Ele. Então, costuma-se dizer assim: poxa, aquele pastor X é trambiqueiro, ele está enriquecendo, ganhando muito dinheiro, aquele Y está ganhando muito dinheiro, só engana o povo, está cada vez crescendo mais e tal. Mas por que é que eles crescem? Por que eles crescem? Sabe por que eles crescem? Eles crescem porque eles só interessam naquela sua oferta, e você só interessa em fazer de conta que está tudo bem.
Então você vai lá, você é uma pessoa rancorosa, você é uma pessoa que tem um ódio mortal por uma pessoa. Mas você está dentro da igreja e você vai fazendo então a vontade daqueles que estão te manipulando a sua mente. Aí você vai pegar a sua oferta, vai lá e coloca lá e você pensa assim: paguei os meus pecados, paguei o ódio. Deus não vai dar mais bola para o ódio que eu tenho no meu coração daquela pessoa. Por quê? Porque eu estou realmente dando minhas ofertas, meus dízimos, estou fazendo conforme manda a palavra. Isso aconteceu no Velho Testamento e não funcionou. Foi por isso que o Senhor Jesus veio. No Velho Testamento, se você pegar a Bíblia para ler, você vai entender que o povo tinha que fazer sacrifícios, ofertas, para pagar os seus pecados. Então eles pecavam durante um ano, iam lá, faziam um sacrifício, ofertavam, e aí aquele ano de pecados era tirado, né? Era, vamos dizer assim, comprado. E hoje em dia ainda existe muita gente que tenta comprar, que tenta pagar materialmente pelos seus pecados. Enquanto que hoje é diferente. A palavra de Deus diz assim que se você crê no Senhor Jesus, você será salvo. Os seus pecados serão esquecidos. Mas o que significa crer no Senhor Jesus? Crer no Senhor Jesus significa aceitar que o que Ele fala e o que Ele pede e o que Ele manda tem que ser obedecido e observado. Se você não observa o que Jesus manda e o que o Senhor Jesus pede, ou que Ele ordena, então você não está fazendo nada. Você está lá fazendo as coisas para ninguém, ou para alguém que é contra Deus. Qual a garantia que você tem da sua salvação? No seu coração existem pensamentos maus? Você lê a Bíblia quantas vezes por dia? Quantas vezes você medita na palavra de Deus? E quando o seu pastor prega, você fica em silêncio, você fica ouvindo o que ele está falando? E quando termina um culto e você sai da igreja, você toma atitudes de um santo, de uma pessoa que realmente está ali, não um santo? Ou você volta a ser o velho homem que entrou na igreja há 1 hora, 2 horas atrás? Quando você entra na igreja, você veste um terno, uma roupa decente, e entra lá e figura como alguém importante, e depois que você sai da igreja, você tira o terno, põe uma bermuda, e sai e volta a ser o homem que você era, ou a mulher que você era. Qual a garantia que você tem, amado irmão, da sua salvação? Tem muitas pessoas que são acostumadas porque foram ensinadas assim. Elas são acostumadas a abrir a Bíblia no Salmo 91 e lá no Salmo 91 deixam a Bíblia aberta, saem e dizem: eu estou protegida por Deus, porque eu tenho o Salmo 91 aberto na minha casa. E na vida dessa pessoa acontecem coisas terríveis, coisas muito assim, amargurantes, coisas que fazem com que essa pessoa fique muito triste e às vezes até mesmo chegue a descrer do Senhor. Mas por que tudo isso? Porque elas foram ensinadas de forma errônea, de forma a pensar que a Bíblia é um poder que pode nos livrar de tudo, mas que ela não precisa nem ler. Simplesmente abrir a Bíblia e você fica realmente protegido. Vamos ler, eu quero ler para você o Salmo 91,
para que a gente possa entender um pouquinho sobre o erro que as pessoas cometem, sobre o que as pessoas estão pensando e o que realmente é a verdade do Salmo 91. Vamos ver? Aqui diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra de Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és... Veja bem, o Salmo 91 foi escrito pelo rei Davi. Ele diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor. Ele está dizendo que ele habita no abrigo do Altíssimo. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. É uma profecia muito forte. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio. Eu vou ler todo o Salmo 91 para você entender melhor. Então, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei a resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Esta é uma promessa de Deus maravilhosa. Essa é uma promessa maravilhosa. E muitas pessoas, diante de todas essas promessas que estão dentro do Salmo 91, pensam que simplesmente abrindo a Bíblia e deixando a Bíblia lá, grandes milagres vão acontecer e a sua vida está protegida. Grande engano. Talvez você diga assim: mas qual engano? Você está indo contra a Bíblia? Você está fazendo uma blasfêmia? Não. Grande engano. Por que grande engano? Porque as pessoas abrem as suas Bíblias no Salmo 91, deixam ela aberta, saem e esperam a proteção de Deus. Só que, na maioria das vezes, é lógico, não vou generalizar, mas muitas pessoas dessas que abrem a Bíblia no Salmo 91 saem, adulteram, roubam, praticam injustiças, fazem uma série de atrocidades, não observam nada do que a palavra manda, estão na igreja simplesmente por estar, simplesmente para poder comprar a sua culpa, o perdão da sua culpa, e não fazem nada mais do que isso. E aí elas pensam: eu estou protegido, porque o Salmo 91 está aberto. Vou dizer para você por que você não está protegido. Sabe por quê? E agora eu quero que você coloque na sua mente: é só você e Deus. Você sabe o que você faz e Deus também sabe. Eu não sei, mas Deus sabe o que você faz. Então, você e Deus. Agora pensa. Você observa isso aqui, ó. Se você, lá, Salmo 91, versículo 9: se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio. Você faz isso? Você faz do Senhor o seu abrigo? Você faz de Deus o seu abrigo?
Você põe a sua vida sob o controle de Deus? Você, quando está triste, você busca a Deus, ou você busca uma cartomante, ou você busca uma forma de descobrir o que está acontecendo, uma forma de fazer com que as coisas mudem? Você busca orientação em quem quando você está triste, quando você está precisando de uma ajuda? É de Deus? Ou você ouve a primeira palavra que te fala e já sai tomando atitudes? Você está com uma dor de cabeça terrível. Você ora e pede: Senhor, tire essa dor de cabeça. Eu estou falando uma dor de cabeça, mas pode ser um câncer. Você está com um câncer terminal. Aí você ora: Senhor, tire esse câncer da minha vida, do meu organismo. E aí o que você faz? Você espera nele? Você faz do Senhor o seu refúgio, o seu abrigo? Você coloca a sua vida no controle de Deus? Coloca. Se você não faz isso, o Salmo 91 não faz nada para você. O Salmo 91 é só uma folha de papel que está dentro da Bíblia com um texto. Só isso. Ele não passa de isso. Ele não tem poder nenhum para te proteger. Ele não tem nada. Ele não faz nada. Eu não estou dizendo que você faça coisas erradas. Se você não faz, se você observa os mandamentos de Deus, o Salmo 91 te protege. Porque ele está dizendo aqui, ó, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Se nenhum mal te atingirá se você observar os mandamentos de Deus. Mas se você não observar, todos os males te atingirão. Não é o Salmo 91 que vai atingir. O Salmo 91 é algo em que você tem que meditar. Se você quiser que o Salmo 91 te proteja, antes de você sair de casa, você abra a Bíblia e leia ele todo. Se intere do que ele está falando ao seu coração. E aí você saia dali e faça exatamente aquilo que ele está tocando no seu coração. O que a mensagem fez ao seu coração. Se você fizer isso, tenha certeza que Deus estará te protegendo de todos os males. E aí, não importa se a Bíblia for fechada, for aberta, se estiver pegando pó, se estiver limpinha, não importa nada. A Bíblia é um livro que te passa uma mensagem. A Bíblia é um livro que te coloca no teu coração a palavra de Deus e a vontade de Deus para a sua vida. Ela fala para você: eu quero ser. Pense assim, a Bíblia como livro material, como papel, ela é apenas um livro. Mas se você tomar ela como a palavra de Deus, você pensar nela assim, tem muita gente que diz assim: eu queria tanto que Deus falasse comigo. Mas Deus não fala, então eu não acredito nele. Não é verdade? Só que aqui está a palavra de Deus. Você quer que Deus fale com você? Abra ela, abra a Bíblia. Porque a partir do momento que você abrir a Bíblia, imaginando, tendo a certeza de que é Deus que está aqui, nas palavras que estão escritas nela, que é Deus que escreveu, que foi Deus que escreveu, que foi Deus que escreveu para que você leia e para que você seja colocada, para que seja colocada as palavras destas no seu coração. Quando você admitir isso, ela deixará de ser um livro material, um livro, apenas um livro, e se tornará a palavra de Deus na sua vida. Amém, queridos? Esta é a mensagem que Deus tocou no meu coração de falar a vocês. No domingo passado, na minha igreja, a mensagem foi
sobre a volta do Senhor Jesus. O que está acontecendo atualmente, os sinais que estão acontecendo atualmente, são indícios de que o Senhor Jesus está para voltar. São indícios. Está escrito na palavra de Deus. Está escrito aqui que o Senhor Jesus voltará quando estes sinais que estão acontecendo hoje no mundo começarem a acontecer. O pastor falou que para ele todas as profecias já foram concretizadas e que Jesus está à porta, está voltando realmente a qualquer momento, a qualquer instante. Tem realmente uma coerência no que ele fala, porque a palavra diz assim que enquanto tem muitas pessoas que defendem isso, tem muitas pessoas que dizem assim, mas em tal lugar a palavra não foi ainda, não é permitida ser divulgada a palavra de Deus. Tem lugares em que os cristãos, eles morrem para que eles não preguem a palavra de Deus, para que o povo não tenha conhecimento da vontade de Deus. Só que a palavra de Deus é assim, quando toda a criatura ouvir a palavra, ou tiver a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Então, existe uma coerência no que ele falou. Realmente, eu acho que a humanidade, eu não tenho esses conhecimentos realmente, mas eu acredito que toda a humanidade já foi dada a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Se não quiserem ouvir, então, existe algo que Jesus disse aos seus discípulos: se não quiserem te ouvir, sacuda o pó das suas sandálias e siga em frente. Se não quiseram ouvir, mas pelo menos tiveram a oportunidade de ouvir, então se cumpriu a profecia. Então a humanidade já foi dada a oportunidade realmente de conhecer a palavra de Deus. Talvez eu esteja falando uma besteira aqui. Estou dando aqui uma opinião minha, sem conhecimento realmente verdadeiro do que aconteceu ou deixou de acontecer. Talvez, não sei. Mas o pastor disse, todas as profecias já foram concretizadas e Jesus está voltando. Eu acho que tem coerência no que ele falou. Eu acho que sim. E se o Senhor Jesus está voltando, então nós temos que nos preocupar muito, mas muito, muito, muito com a nossa salvação. Nós temos que refletir, será que eu estou garantido da minha salvação? Será que se eu dormir essa noite e no meio da madrugada o Senhor Jesus voltar, Ele vai me chamar, vai dizer, venha bendito de meu Pai, ou Ele vai dizer, afaste-se, amaldiçoado de meu Pai? O que Ele vai dizer para nós? Pense nisso, querido. Pense nisso, minha querida. O que você está fazendo é suficiente para que, se amanhã o Senhor Jesus voltar, ou daqui a um minuto o Senhor Jesus voltar, você vá para o reino da glória? Será? E você que não conhece a palavra de Deus, será que não está na hora de você começar a pegar a Bíblia para ler realmente? E não só ouvir uns trechinhos, ou ler uns trechinhos a cada vez que você vai na igreja, sem se importar em tomar nenhum conhecimento? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Pastor não é responsável pela sua salvação. Padre não é responsável pela sua salvação. Eles estão ali para pregar a palavra de Deus. Mas o interesse tem que vir da sua parte. O interesse tem que ser seu, e você, querido irmão, querida irmã, é que tem que tomar uma atitude que esteja dentro dos conformes, dentro dos mandamentos de Deus. Não importa. Você pode ser o mais importante dentro da sua igreja, mas não importa. Se você estiver em pecado, você não vai. Moisés é um exemplo disso. Moisés foi um homem ungido que foi usado para tirar o povo da escravidão do Egito, assim como muitos pastores são usados para livrar, para libertar pessoas que estão perdidas no adultério, na prostituição, nos vícios, enfim, para levantar essas pessoas da miséria. Mas, se eles errarem uma pontinha, eles não vão para o reino da glória. Assim como Moisés não foi para
para a cidade prometida, não teve o direito porque ele foi contra aquilo que Deus queria para a vida dele, assim também você, não importa qual cargo que você tenha dentro da igreja, você não vai ter reino da glória. Eu queria te pedir, querido irmão, no final agora desse vídeo vai ter lá os versículos. Eu queria que você meditasse em cada um desses versículos e que você, meu amado, meu irmão, minha amada, que você começasse a observar a palavra de Deus. Não importa se você é uma pessoa que nunca pegou a palavra de Deus, ou se você é alguém que deveria, até por estar fazendo a obra de Deus, né? Você deveria pegar frequentemente a palavra e observar a palavra. Eu queria pedir a você, meu amado, que fizesse isso a partir de agora. O Senhor Jesus está voltando. Os sinais estão aí. Tudo está mostrando que a palavra de Deus está se cumprindo na sua íntegra. O Senhor Jesus vai vir buscar aqueles que realmente observaram as suas palavras. É difícil observar os mandamentos? É muito difícil. Até por isso é cômodo que pessoas procurem religiões, né, que sejam mais brandas, que não reclamem, que não exijam o cumprimento da palavra. Para eles tanto faz quanto fez, mas para você tem que fazer muito, tem que ser muito importante observar a palavra de Deus, porque o que Deus espera é isso de você. A palavra diz assim que quando você, aqui, naquele trecho que nós lemos, está dizendo assim, que aquele que não conhece a vontade de Deus, que comete coisas erradas, receberá poucos açoites. E aquele que conhece a vontade de Deus e faz coisas erradas, receberá muito mais açoites. Então você, que é ministro do Evangelho, você que está colocado dentro da igreja, fazendo algo para Deus, deveria ser para Deus, você será cobrado muito, porque a quem muito foi dado, muito será exigido, diz a palavra de Deus. Então passe, querido irmão, passe, minha querida irmã, a observar mais a vontade de Deus, a tirar o rancor do seu coração, a tratar as pessoas melhor, a pregar e viver a pregação. Eu sei, você está dizendo, você está pensando, e você faz isso? Muitas vezes eu não faço. E sabe qual é o risco que eu corro? O mesmo que você. Se Jesus voltar daqui a 1 minuto e eu estiver não fazendo aquilo que eu estou pregando, eu não vou pregar para a glória de Deus. Está certo? Então, meu querido e minha querida, essa mensagem que tocou no meu coração, de que eu devo observar muito mais a palavra de Deus do que eu estou fazendo, eu quero que também seja colocada no seu coração e que você também passe a observar mais a palavra de Deus a partir de agora. Tá certo? Essa é a mensagem que Deus tocou no meu coração. Eu não sabia que seria tão extenso. Se você teve paciência de chegar até agora, então com certeza é porque você realmente está preocupado com a sua salvação. A garantia da sua salvação está em vigiar, em orar, em observar a palavra de Deus. Observar tudo. Se ela manda fazer isso, faça. Se ela manda não fazer, não faça. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Quero orar pela vida de vocês, apesar de, como eu disse, não ser ninguém importante dentro da minha igreja, mas eu acredito que, assim como o Senhor usou um animal para falar, Ele está também usando uma pessoa falha para falar. Ele está falando ao meu coração e está falando ao seu coração. Está certo? Se você crê, feche seus olhos. Quero orar pela tua vida. Senhor amado, Deus querido, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu quero neste momento
pedir a tua misericórdia por todas essas pessoas as quais a tua mensagem neste momento tocou no coração delas. Ó Deus querido, tu conheces o coração de cada um deles, meu Deus. Tu conheces, tu sabes, meu Pai, tu sabes quais são as suas virtudes, tu sabes, Senhor, quais são as suas deficiências, quais são as suas fraquezas, meu Pai. Então trabalha, meu Deus, no coração de cada uma dessas que decidiu a partir de agora observar mais os teus mandamentos. Aos novos na fé, Senhor, e também aos antigos na fé, Senhor. Aqueles que estão pensando, como a tua palavra estava dizendo, que o Senhor está demorando muito e que então eu vou deixar de observar a vontade do Senhor. A todos estes, meu Deus, coloca no coração deles mais uma vez um pinguinho da fé que eles precisam ter de continuar crendo em Ti, Senhor. Ó, querido Deus, o Senhor Jesus está aí, está voltando, Senhor. Toca no meu coração, meu Pai. Toca no meu coração para que meu coração seja transformado, para que eu possa ser realmente um homem de Deus, um homem que só pensa na Tua Palavra, que só tem a Tua Palavra como conceito mais importante, como a máxima da minha vida, Senhor. Toca no meu coração, porque preciso muito da Tua misericórdia, meu Pai. Muito, querido Deus, muito, eu preciso muito do Senhor. Ó Deus querido, toca no coração de todas essas pessoas, Pai, que desprezaram essa mensagem, para que elas venham assistir essa mensagem, para que elas venham a tomar conhecimento da Tua vontade, Senhor, e desse Teu alerta, Deus querido. Ó meu querido Pai, em nome do Senhor Jesus é que eu Te agradeço por ter colocado, por ter usado esse homem tão falho para falar, para dizer aquilo que você deseja do Teu povo, Pai, dos Teus filhos. Muito obrigado, Pai querido, e eu Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. E todos vocês que creem que o Senhor é o Deus da verdade, digam amém. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por perder o seu tempo aqui. Fique com Deus.